paz. No coração de um dos livros mais profundos da Bíblia, um homem que perdeu absolutamente tudo se levanta. E ele não se levanta para defender a sua inocência, mas para defender algo ainda mais profundo, a sua integridade. Hoje, nós vamos mergulhar juntos nesse discurso poderoso de Jó sobre a justiça de Deus e o que acontece com aqueles que escolhem viver uma vida sem princípios. E tudo começa com essa pergunta, uma pergunta que no fundo todo mundo já se fez um dia. O que é que nos mantém firmes nos nossos princípios quando o mundo parece desabar ao nosso redor? A resposta que Jó tenta encontrar para isso é o que vai guiar toda a nossa reflexão de hoje. Vamos lá. Para a gente entender de onde Jó está partindo, é preciso lembrar o contexto. Seus amigos passaram um tempão insistindo que todo aquele sofrimento era, com certeza, castigo por algum pecado escondido. E a resposta dele é impressionante. Ele não tenta se defender, ele faz um voto, um juramento, uma declaração de quem ele é, não importa o que esteja acontecendo por fora. E perceba a força disso. Jó faz esse juramento em nome do próprio Deus, que, na visão dele, lhe tirou o direito e encheu sua alma de amargura. Isso mostra o tamanho da dor dele, o que torna esse voto de integridade algo ainda mais extraordinário. E quando a gente fala de integridade aqui, é mais do que só ser honesto. A ideia é a de ser inteiro, uma peça só. O que se crê por dentro e o que se faz por fora estão em total sintonia. É essa inteireza que Jó se recusa, de todas as formas, a abandonar. O voto dele começa pela boca. Pensa bem, cercado de acusações, sentindo uma dor imensa, ele se recusa a usar a mentira ou a maldade como arma de defesa. Ele decide se apegar à verdade, mesmo que essa verdade seja dolorosa para ele. Agora vem o ponto central. É aqui que ele traça uma linha no chão e diz: daqui eu não passo. Ele já perdeu família, saúde, bens, tudo. Mas existe uma coisa que ele não está disposto a entregar: sua integridade. Para Jó, ela vale mais que a própria vida. E isso é genial, porque mostra qual é o tribunal que realmente importa para Jó. Não é a opinião dos amigos, não é a situação em que ele se encontra. É a própria consciência. Ele quer viver de um jeito que o seu juiz interior possa absolvê-lo, e isso para ele já basta. Bom, depois de afirmar a própria integridade, Jó muda completamente o foco. Agora, ele passa a descrever o que ele acredita ser o destino inevitável, a herança daquele que é ímpio, daquele que vive sem se preocupar com Deus. Jó lança essa pergunta no ar e ela ecoa. Se uma pessoa constrói a vida inteira em cima da maldade e da injustiça, o que é que sobra quando essa vida acaba? A resposta que ele vai dar é bem sombria e, na visão dele, definitiva. E aqui está o resumo trágico desse destino. A herança que o ímpio deixa não é de prosperidade, mas de ruína. É um legado de violência, de fome, de esquecimento. Jó diz que nem a riqueza que ele juntou vai ficar com os dele e que a sua casa, o seu porto seguro, é tão frágil quanto um casulo de mariposa. O contraste que Jó faz aqui é muito interessante. De um lado, você tem a loucura do ímpio para acumular, juntar prata como se fosse poeira, amontoar roupas como se fosse barro. E do outro lado, a realidade final. Tudo isso vai parar na mão de outras pessoas, dos justos e dos inocentes. Na visão de Jó, a riqueza do ímpio é só um empréstimo temporário. E o discurso de Jó chega ao seu ponto máximo, com uma imagem poderosíssima. Ele descreve o juízo final não como um tribunal, mas como uma força da natureza, uma tempestade que ninguém pode conter, que vem para varrer o ímpio da face da terra. A destruição começa com o medo. E não é um medo qualquer que vem aos poucos. É como uma enchente, uma inundação de pavor que chega de repente e arrasta tudo pelo caminho. A imagem da tempestade continua. O juízo vem de noite, na escuridão, de surpresa e com violência. Não tem aviso prévio, não dá tempo de se arrumar. O ímpio é simplesmente arrancado, levado de roldão por essa força. Jó usa a imagem do vento oriental, que naquela região era conhecido pelo seu poder de destruição. Ou seja, essa força não apenas o atinge, mas o arranca do seu lugar, fazendo com que ele simplesmente desapareça. Aqui a gente vê que a natureza desse juízo é implacável. Não há misericórdia.
Não há chance de escapar. A justiça, segundo Jó, se lança contra o ímpio sem parar e sem dó. E esse é o fim. A destruição não é silenciosa, não. Ela vem com zombaria, com desprezo. A imagem é de palmas e assobios marcando a expulsão final dele. É um fim vergonhoso para uma vida construída sobre a injustiça. E assim, a tese de Jó nos deixa com essa pergunta que é gigante. Ele tem uma fé firme de que no final a justiça prevalece e o mal se dá mal. Mas essa mesma fé torna o sofrimento dele ainda mais difícil de entender. Se o universo funciona assim, por que ele, um homem íntegro, está sofrendo tanto? É uma pergunta que nem Jó consegue responder, e que nos convida a refletir sobre os profundos mistérios da justiça e da fé.